Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 203 e vamos seguir a partir de 2 Crônicas, capítulo 6, versículos 12 ao 42, que diz o seguinte: Depois Salomão pôs-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, e levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer e colocar no centro do pátio externo uma plataforma de bronze com 5 côvados de comprimento, por 5 côvados de largura e 3 côvados de altura. O rei ficou em pé na plataforma. Depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor leal para com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa ao teu servo Davi, o meu pai. Com a tua boca prometeste e com a tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando disseste: Você nunca deixará de ter, diante de mim, um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os teus descendentes tiverem o cuidado de, em tudo, andar segundo a minha lei, como você tem feito. Agora, ó Senhor, Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste ao teu servo Davi. Mas será mesmo que Deus poderia habitar na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Assim, ainda assim, atende a oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz na tua presença. Estejam os teus olhos abertos dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que neles poria o teu nome, para que ouças as orações que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas por misericórdia do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando o homem pecar contra o seu próximo, tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, retribui ao culpado, fazendo-lhe recair sobre a cabeça a consequência da sua conduta. E declara sem culpa o inocente, retribuindo-lhe conforme a inocência dele. Quando Israel, teu povo, for derrotado por o inimigo por ter pecado contra ti, voltar-se para ti, glorificar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e o traz de volta à terra que deste a ele e aos seus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e o teu povo voltado para este lugar, orar, glorificar o teu nome, se afastar do seu pecado depois de o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, o teu povo. Ensina-lhes o bom caminho e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome e infestação sobre a terra, pragas e fungos, gafanhotos migradores e gafanhotos devastadores, quando os inimigos sitiarem as cidades do teu povo, quando, em meio a qualquer aflição ou epidemia, se depois de tudo isso uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, o teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, e estendendo as mãos na direção deste templo, então ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com a sua conduta, visto que lhe conheces o coração. Sim, só tu conheces o coração humano. Assim eles te temerão e andarão nos seus caminhos durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro, que não pertence a Israel, teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e age conforme tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam,
como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu o enviares e orar a ti, voltado para a cidade que escolheste e para o templo que construí para o teu nome, ouve dos céus a sua oração e súplica, por misericórdia e defende o direito do seu povo. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles e os entregares ao inimigo, que os leve cativos para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em si, na terra em que tiverem sido exilados, se arrependerem e lá suplicarem por misericórdia, pecamos, praticamos o mal e fomos perversos, se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma, na terra de cativeiro para onde tiverem sido levados, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome, então, dos céus, lugar da tua habitação, ouve a oração e as súplicas por misericórdia e defende o direito deles. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Agora levanta-te, ó Senhor Deus, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca do teu poder. Estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação ao Senhor, ó Deus, que os teus santos se regozijem na tua bondade. Ó Senhor Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te da fidelidade prometida a Davi, o teu servo. 2 Crônicas 7. A dedicação do templo. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor leal dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi, para louvar ao Senhor, cantando: O seu amor leal dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam trombetas. Todo o povo estava em pé. Salomão consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ele ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. Durante 7 dias, Salomão, com todo Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Amate até o ribeiro do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar, e a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para casa. Todos se foram jubilosos e com o coração alegre por todo o bem que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel, seu povo. O Senhor aparece a Salomão. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e no seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim, como templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração sempre estarão ali. Se você andar diante de mim, como fez Davi, o seu pai,
e fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo aos meus estatutos e às minhas ordenanças, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, o seu pai, quando eu lhe disse: nunca faltará um descendente seu para governar Israel. Se vocês, porém, se afastarem de mim e abandonarem os estatutos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo, que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne provérbio e objeto de zombaria entre todos os povos. Embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa a esta terra e a este templo? A resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, trouxe sobre eles toda esta desgraça. Segunda Crônicas, capítulo 8, versículos do 1 ao 10. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado e nelas estabeleceu israelitas. Depois atacou Amat-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tatmor, no deserto, e todas as cidades de armazenamento que havia construído em Amate. Reconstruiu Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas, e também Baalat, bem como todas as cidades de armazenamento que possuía e todas as cidades onde ficavam as suas carruagens e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território sob seu domínio. Havia ainda sobreviventes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, os quais não eram israelitas. Salomão recrutou para o trabalho forçado os descendentes de todos esses povos que ainda viviam na terra, os quais não tinham sido mortos pelos israelitas, e nesse trabalho forçado permanecem até o dia de hoje. Salomão, porém, não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Estes eram seus homens de guerra, chefes de capitães, comandantes dos carros de guerra e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Romanos 7, versículos 14 ao 25. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Agora, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não o faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem sou. Quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou servo da lei de Deus, mas, com a carne, sou escravo da lei do pecado. Romanos capítulo 8, versículos 1 ao 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito
aspira ao que o espírito deseja. A aspiração da carne produz a morte, mas a do espírito conduz à vida e à paz, porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. O Senhor é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder da minha salvação, a minha torre segura. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes de destruição me aterrorizaram. As cordas do céu me cercaram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu, e os alicerces dos montes estremeceram. Tremeram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Deslizou sobre as asas do vento. Pôs as trevas como um esconderijo ao seu redor. Das espessas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Com o fulgor da sua presença, as nuvens avançaram com granizo e brasas vivas. Dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou as suas flechas e dispersou os inimigos. Com os seus raios os fez bater em retirada. As profundezas do mar apareceram, e os fundamentos da terra foram expostos, pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Provérbios 19, versículos 24 e 25. O preguiçoso mete a mão no prato e não se dá ao trabalho de levá-la à boca. Açoite o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!